Olá, pessoas! Olá, oitavo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade à unidade 3. A gente vai falar agora sobre, eu acho que é um assunto bastante interessante, que é o sistema endócrino e sistema nervoso, tá bom? Então prestem atenção, peguem aí lápis, livro, caderno, para a gente fazer as anotações e para vocês também irem acompanhando a aula, tá bom? Então vamos lá. Sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Gente, outra coisa. A gente vai estudar os dois sistemas de integração do nosso corpo, certo? Então muitas coisas elas vão ser comandadas pela atuação do sistema nervoso e do sistema endócrino, certo? Então vamos lá falar sobre o sistema nervoso. O que é? Ele vai ser um sistema que vai ter a função de integrar os estímulos recebidos pelo corpo humano e coordenar suas ações, suas funções e suas ações. Então, tudo que a gente faz é coordenado pelo sistema nervoso. Então, eu estar falando aqui com vocês, pensar no que eu vou falar, ver, perceber o que está à minha volta, tudo isso é processado, coordenado e estimulado pelo sistema nervoso, tá bom? Então, o sistema nervoso ele vai ser dividido em dois, principalmente, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo? A unidade do sistema nervoso é essa célula aqui, que é o neurônio, tá bom? Na verdade, a gente não vai ter apenas o neurônio como célula, a gente tem algumas outras células que vão ser acessórias, que vão nutrir os neurônios e por aí vai, ou que vão proteger os neurônios. Mas a célula principal do sistema nervoso vai ser o neurônio. E aqui, ó, e eu quero que vocês parem e prestem bastante atenção nesse desenho, porque esse desenho não está no livro de vocês, mas o livro de vocês fala sobre essas partes do neurônio, tá bom? Então aqui a gente tem tudo isso daqui é ele, certo? Aqui a gente tem o corpo celular, onde vai ter o núcleo dessa célula, tá bom? O núcleo vai ter o quê? Vai ter o material genético dessa célula. Aqui vai partindo ramificações desse corpo celular, tá bom? Que vão ser o quê? Os dendritos, tá ok? E aí, a gente vai ter esse ramo aqui que a gente chama de axônio, tá bom? E esse axônio ele também vai se ramificar. Então, os neurônios eles vão se comunicar uns com os outros, certo? E eles vão ser responsáveis por transmitir o impulso nervoso, que é esse fenômeno que vai permitir a comunicação entre neurônios, acionando outras estruturas do sistema nervoso capazes de elaborar respostas aos estímulos. Então, todo o estímulo ele vai ser transmitido pelo impulso nervoso, certo? Então, um neurônio ele vai se comunicar com o outro e com o outro e com o outro, certo? E essa comunicação funciona como? O axônio de um neurônio vai se comunicar com o dendrito de outro, certo? Então, vamos imaginar que bem aqui, ó, vai ter um axônio desse neurônio que estava mais na frente e ele vai se comunicar com o dendrito, o axônio desse daqui, vai se comunicar com o dendrito desse outro neurônio que está mais para cá, certo? Outra coisa também é que o neurônio ele vai ser coberto aqui na região do axônio pela bainha de mielina, certo? Que ela vai atuar nessa proteção desse axônio e também para dar ela fornece um impulso nervoso que ele é mais rápido, tá bom? Ele vai ser um impulso nervoso mais rápido do que se não tivesse essa bainha de mielina, tá certo? Então, é isso. É importante que vocês saibam disso daqui, saibam dessa estrutura do neurônio. Inclusive até eu acho que vocês deviam desenhar, tá? É bem legal, ajuda a memorizar melhor. E guarda essa figura aí na cabeça, tá bom? Então vamos continuar. A gente tem 3 tipos de neurônios, certo? O primeiro
é o neurônio sensitivo. Ele vai ser o quê? Ele vai levar as informações dos órgãos dos sentidos até o sistema nervoso. Então, quais são os sentidos que a gente tem? Temos visão, audição, paladar, olfato, tato. Então, esses neurônios eles vão estar ligados a cada um desses órgãos que são responsáveis por esses sentidos e vai levar até o nosso sistema nervoso central, tá bom? A gente também vai ter o neurônio motor, que ele vai levar as mensagens do sistema nervoso central até as glândulas ou os músculos, ok? Então, o neurônio motor está muito associado ao movimento, tá bom? Então, quando a gente tem que movimentar, vamos imaginar, eu processei aqui no meu cérebro, no meu sistema nervoso central, que eu tenho que pegar essa garrafa, tá bom? Então, é o neurônio motor que vai levar essas mensagens de ação do sistema nervoso central até esse músculo, que vai fazer com que eu movimente, cause o movimento e pegue ele, tá certo? E a gente vai ter o neurônio associativo, que ele vai ligar os neurônios sensitivos aos neurônios motores, tá bom? Então, quando a gente, imaginem só que a gente tem uma superfície quente, então o neurônio sensitivo percebeu que aquilo ali estava quente. E aí o neurônio motor que levou a informação para eu retirar a minha mão dali, porque senão vai acabar queimando a minha mão, certo? Então, isso aí foi tudo ligado pelo neurônio associativo. Entendido? Então a gente tem sensitivo, motor e o associativo. Agora a gente vai falar sobre essas divisões que tem no sistema nervoso. Primeiro o sistema nervoso central, depois o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que vai estar aqui no crânio, e pela medula espinhal, certo? Medula espinal, perdão. O encéfalo vai ser o quê? Vai ser protegido pelos ossos do crânio e vai ser formado por quê? Pelo quê? Por quê, na verdade? Pelo cérebro, tá? Que é o principal órgão, é o maior que a gente, é o que a maioria de nós conhece, né? Pelo cerebelo, que está aqui atrás do cérebro, tá? Nessa região aqui da nuca. Pelo tronco encefálico, tá bom? E pelo hipotálamo, que eu vou mostrar na outra imagem, mas o hipotálamo ele tá bem aqui, certo? Então, o encéfalo é formado por esses órgãos que eu falei para vocês. O encéfalo ele também está protegido pelo crânio, mas também pelas meninges. O que são meninges? São membranas, tá bom? São 3 membranas juntas uma das outras, e elas vão proteger o cérebro de infecções, principalmente infecções externas, seja causada por vírus ou por bactérias, ou de substâncias tóxicas. E o cérebro também ele vai ser coberto por um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano, certo? Que imaginem só, a gente tem um órgão que é muito sensível, certo? E é um órgão que, é importante que vocês saibam disso, o tecido nervoso ele não é capaz de se regenerar. Então, quando a gente tem um acidente que acabe danificando o tecido nervoso, dificilmente ou quase nunca ele se regenera, certo? Por quê? Porque ele não tem as outras características dos tecidos que a gente viu, como o tecido ósseo, como o tecido muscular, que acaba ocorrendo essa regeneração. O tecido nervoso ele não vai se regenerar, tá bom? E aí, como esse tecido ele é muito sensível, ele requer de mais cuidados, tá? E além de ser sensível, ele é muito importante, porque basicamente sem ele nosso corpo não vai funcionar. Então, além de ter essa camada mais externa, que é formada pelo crânio, pelo osso do crânio, que vai dar uma defesa, e as meninges, o cérebro também ele vai ter dentro dele, aqui nessa parte mais externa dele, o cérebro não, o encéfalo, o líquido, esse nome é um pouquinho feio, mas prestem atenção, cefalorraquidiano, certo? Esse líquido, ele vai fornecer uma proteção a choques mecânicos. Então, imagine se a gente ficasse balançando a cabeça assim, 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 assim. O nosso cérebro ia ficar batendo aqui no crânio, bate aqui no crânio, bate aqui no crânio, bate aqui no crânio. Então, como tem esse líquido ele vai amortecer esse impacto. É como se ele fosse
um airbag, é como se ele fosse um travesseiro. Então, quando a gente faz assim, ó, pá, ele vai absorver esse impacto e não vai fazer com que não tenha esse choque do encéfalo com o crânio, certo? Agora a gente vai falar sobre essas partes. Primeiro, o cérebro, tá bom? O cérebro ele vai ser formado pelo córtex cerebral, tá bom? E pela medula cerebral. O córtex vai ser essa parte mais externa e a medula vai ser essa parte mais interna, tá? O córtex cerebral também é chamado de substância cinzenta e a medula de substância branca. Por que tem essa diferenciação? Eles deram esses nomes porque quando a gente começou a estudar o corpo humano, aqueles historiadores, médicos, fisiologistas, iam fazer as autópsias e faziam lá um corte do cérebro, viu que tinha essa diferenciação, de que realmente essa parte mais externa ela era acinzentada e a parte mais interna ela era branca ou amarelada, tá bom? E por que tem essa diferença de cores? A parte mais externa, que é do córtex, que ela é essa massa cinzenta, substância cinzenta, ela vai ser formada pelo conjunto dos corpos celulares dos neurônios, certo? Então, a gente viu os corpos celulares, onde vai estar o núcleo, os dendritos, vai estar aqui nessa parte mais externa. Enquanto a parte mais interna vai ser constituída pelos axônios, certo? No córtex cerebral vai ser a região do cérebro que vai ser responsável pela memória, pela inteligência e pela consciência, tá bom? Depois, a gente tem o cérebro como principal órgão e principalmente boa parte da nossa energia que a gente consome vai para o cérebro, porque tanto o cérebro quanto o encéfalo, devido a todas essas funções que ele tem que fazer. Posteriormente, a gente tem o hipotálamo, que ele vai ser esse órgão aqui em formato de dente, tá bom? Ó, esse bem aqui onde está o cursor do mouse. E ele vai ser responsável por coordenar os órgãos internos e as atividades de manutenção do corpo, como a temperatura, como a concentração de glicose, se a glicose está muito alta, se a glicose está muito baixa, quanto fome, então se você está sentindo fome, se você está saciado, quanto sede, raiva, prazer e dor, certo? Então o hipotálamo, ele vai ter toda essa percepção e coordenar todos esses órgãos internos que vão estar relacionados com essas atividades, ok? O cerebelo, tá? Que vai ser, ele é cerebelo porque é como se fosse um cérebrozinho pequeno, ele vai estar nessa parte aqui de trás, tá bom? Do cérebro inferior. E ele vai estar relacionado com a manutenção da nossa postura e também do equilíbrio, tá bom? Então ele vai coordenar o movimento dos nossos músculos, o equilíbrio e na postura. Determinados animais que fazem atividades que precisam de muito equilíbrio, de movimento, como as aves, por exemplo, ou os morcegos, eles têm essa área aqui do cérebro muito desenvolvida. Exatamente uma adaptação a esse modo de vida deles. Então, como essas aves elas voam, elas precisam de ter no mínimo um ótimo equilíbrio. E também uma ação coordenada desses músculos para causar esse voo, que auxiliam esse voo. Então, eles têm essa região aqui do encéfalo, que é o cerebelo, muito bem desenvolvida. A gente também tem o tronco encefálico, que é o que a gente tem aqui, ó. Tudo isso daqui é o tronco encefálico, tá? Aqui tá dividido, não tem o nome dele, tá aqui falando de ponte, bulbo e medula espinal. Ponte, bulbo. Mas tudo isso daqui vai ser o tronco encefálico, tá? Isso daqui são as partes que vão compor o tronco encefálico. E o que é que faz o tronco encefálico? Quais funções que ele tem? Ele vai coordenar as atividades vitais que vão ser involuntárias, como os batimentos cardíacos, como respiração, deglutição, tosse, vômito e espirro. Então, tudo isso daqui vai ser coordenado pelo tronco encefálico, tá bom? E todas essas atividades que eu não preciso ter controle, eu tenho que lembrar de respirar. Não é isso.
Então, tudo isso aqui vai ser realizado pelo tronco encefálico. Agora a gente vai falar sobre a medula espinhal, tá bom? Olha, vocês veem aqui, ó, no final do tronco cefálico, a gente tem a conexão com a medula espinhal, tá? A medula espinal, ela vai ser uma continuação do encéfalo e ela vai passar por dentro da coluna vertebral, tá bom? E ela vai servir o quê? Ela vai ser uma via de conexão entre os nervos e os encéfalos. E também vão elaborar as respostas simples e rápidas. Então, quando vamos imaginar, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tô passando meu dedo nessa estrutura aqui. E eu percebo que tem umas ranhuras, tá um pouquinho arranhado. Como é que ocorre a transmissão dessa ação? Aqui, ó, os meus nervos vão passar essa ideia para até a minha medula espinhal, tá bom? E a minha medula espinhal, ela vai servir como uma via de conexão até chegar no processamento do meu encéfalo, tá bom? Então ela vai servir como uma via de conexão. Mas ela pode também elaborar respostas que são simples e rápidas. Exemplo, se isso daqui fosse uma chapa quente, eu colocasse minha mão aqui, eu não ia... Imagina se essa ação, ela chegasse até o cérebro, processasse e enviasse de novo. E ia demorar bastante. Então, é importante que a medula espinhal ela processe essas respostas que são simples e rápidas. Então, isso daqui tá quente, tira a mão, porque vai acabar queimando sua mão, certo? E a medula espinhal ela também vai ser formada por essa substância cinzenta, que vai ser formada pelos corpos celulares dos neurônios e pela substância branca, que vão ser os axônios, tá bom? Aí é que a gente tem raiz sensorial e raiz motora, que não é interessante nesse momento. Agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico. Pronto. Sistema nervoso periférico, ou SNP. Ah, eu não lembro se eu coloquei no outro slide. Vamos ver. Sistema nervoso central, olha. SNC, tá? Então, sistema nervoso periférico, SNP, tá? O sistema nervoso periférico ele vai ser constituído por nervos e por gânglios nervosos. O que são gânglios nervosos? Vão ser uma região de concentração desses nervos, tá? Vai ser formado por 12 nervos que vão ser cranianos, que eles vão partir dessa região daqui, do encéfalo, e 31 nervos raquidianos ou espinais, que eles vão partir da medula espinal, tá bom? E o sistema nervoso periférico, ele vai... Qual a função dele? Ele vai promover movimentos... Ele vai servir como um local que vai receber essas informações que vão estar relacionadas tanto ao meu externo quanto ao meu interno, tá bom? Então, ele vai ser dividido em dois. Sistema nervoso periférico voluntário ou somático e sistema nervoso periférico autônomo. O primeiro, que é o voluntário somático, pelo próprio nome diz, ele vai promover movimentos voluntários que vão estar associados principalmente aos músculos esqueléticos. Então, a movimentação. Eu quero pegar essa garrafa. Então, isso daqui, o nervo que fez que eu movimentasse no músculo para pegar essa garrafa de água, foi o nervo do sistema nervoso periférico voluntário, tá bom? Ou somático. E o sistema nervoso periférico autônomo, ele vai ser dividido em dois, simpático e parasimpático, e eles vão atuar nas ações involuntárias, como regular os órgãos internos, como o intestino, o coração, as glândulas, os rins e a musculatura lisa que vai estar associada a esses órgãos. Ou, no caso do coração, músculo estirado cardíaco, né? O simpático, ele vai responder vai dar respostas que vão estar associadas a situações de estresse ou de emergência, que a gente chama de situação de luta ou fuga. Então,
Quando vocês, imaginem que vocês estão voltando para casa, vamos imaginar um cenário que não tem pandemia, que acabou a aula, 11 horas, meio-dia, vocês estão voltando para casa e vocês têm aquela cena clássica de duas pessoas na moto vindo na sua direção. Então, em vasculhar, as primeiras coisas que vocês fazem é dar aquela frieza, o coração começa a ficar mais rápido, e tudo isso vai ser coordenado pelo sistema nervoso periférico simpático, tá? Então, tudo isso que vai estar relacionado com situações de estresse, de emergência, de você sair correndo. Não estou dizendo para você sair correndo no assalto, tá bom? Mas isso está relacionado aos nossos antepassados, de quando a gente vivia na savana africana e precisava fugir dos nossos predadores ou de atacar alguma presa. O sistema nervoso simpático ele ia estar atuando naquilo ali, certo? Então, de ficar em alerta, de liberar adrenalina, de colocar mais sangue nos músculos para que ocorra, para caso você precise correr, ou de aumentar a frequência dos batimentos cardíacos, tá bom? E o parasimpático, ele vai fazer uma ação antagônica, ou seja, vai fazer uma ação contrária ao sistema nervoso simpático. Ele, depois desse momento de estresse, de emergência, o seu corpo ele vai precisar relaxar, certo? Então, quem vai fazer esse relaxamento vai ser o sistema nervoso parasimpático. Então, aqui tá para vocês verem as atuações antagônicas do sistema nervoso simpático e parasimpático. Enquanto o simpático no olho ele vai dilatar a pupila, o parasimpático ele vai contrair a pupila. Enquanto no simpático ele vai acelerar os batimentos cardíacos, o parasimpático ele vai diminuir a frequência cardíaca, certo? Então, a gente terminou por aqui o sistema nervoso e vamos partir para o sistema endócrino, que ele está muito relacionado com o nervoso. E o que é o sistema endócrino? O sistema endócrino ele vai ser o sistema que vai produzir hormônios, certo? Ele vai ser composto por glândulas, a gente chama elas de glândulas endócrinas. Essas glândulas vão secretar os hormônios. E os hormônios vão ser substâncias que vão ser liberadas em pequenas quantidades no sangue e outros fluidos corporais que vão exercer um efeito específico em uma ou mais partes do corpo, tá bom? Então, os hormônios eles vão ter uma ação específica e células do nosso corpo vão ter receptores que vão identificar cada um desses hormônios, tá bom? Na verdade, células específicas, isso vai depender de onde esse hormônio vai atuar. Aqui a gente tem as glândulas que estão presentes no nosso corpo, tá? Aqui no corpo feminino e masculino, mulher e homem. Primeiro a gente tem a hipófise, que ela está próxima ao hipotálamo, que a gente viu lá no sistema nervoso, tá? A hipófise vai ser uma glândula que vai produzir hormônios que vão ativar o funcionamento das demais glândulas endócrinas. Então, a hipófise vai ser como se fosse o centro de controle. Se é para uma determinada glândula, vamos dizer assim, os ovários produzirem mais um tipo de hormônio, vai ser a hipófise que vai dizer que tem que ter essa produção. Ou se os ovários têm que parar de produzir esse hormônio, vai ser a hipófise que vai dizer isso também, tá? Então, ela vai produzir também o hormônio do crescimento, que vai controlar as mudanças necessárias para que o nosso corpo cresça. A prolactina, que vai promover o desenvolvimento das glândulas mamárias e produção de leite durante e após a gestação. E também o hormônio antidiurético, que vai promover a reabsorção da água nos rins, certo? O hormônio antidiurético, ele vai promover uma produção de urina controlada, certo? A gente também vai ter a glândula tireoide, ó. Aqui tá a glândula tireoide. E aqui a nossa glândula tireoide, ela vai estar um pouquinho menor. Ela vai secretar os hormônios tiroxina, T4, ou triiodotirina, tironina, na verdade, é o T3. E esses hormônios, eles são responsáveis por regular o metabolismo e o crescimento e o desenvolvimento do organismo. E o hormônio calcitocina também, que vai atuar na quantidade de cálcio disponível no sangue, tá? A tireoide, ela tá aqui, ó.
E se faz muito exame, né, para saber se os níveis de hormônios de tireoide estão normais, porque senão pode indicar alguma doença como o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo. A gente também tem as glândulas paratireoides, que elas vão se localizar na parte posterior da glândula tireoide e elas não são tão visíveis assim. Elas vão secretar o paratormônio, que com a calcitocina vai controlar a quantidade de cálcio no organismo. Então elas vão atuar juntas, o paratormônio produzido pelas paratireoides e a calcitocina produzida pela tireoide. As suprarrenais, que elas vão estar aqui, ó, em cima dos rins, certo? Elas vão produzir vários hormônios ligados à adrenalina, certo? Aos hormônios de emergência. E por último, a gente vai ter o pâncreas, que vai ser uma glândula, a gente chama ela de glândula mista, tá? E depois a gente vai ver por que se chama mista nas próximas aulas. E o pâncreas vai produzir os hormônios insulina e glucagon, que eles são responsáveis por controlar o nível de glicose no sangue, o que é a glicose é o açúcar, ok? E por último a gente vai ter as glândulas associadas às glândulas sexuais, certo? Que são os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Esses, no caso dos ovários, vão produzir os hormônios estrógeno e progesterona, que vai atuar no desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, como o aumento dos seios, como o desenvolvimento maior do quadril. E nos homens, eles vão ter os testículos, que vai produzir o hormônio testosterona, que vai determinar as características sexuais secundárias masculinas, como engrossar a voz, o aumento da quantidade de pelos pelo corpo, o aumento da massa muscular, certo? E também a testosterona vai estar relacionada com a produção das células sexuais, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho mais do pâncreas, tá? O pâncreas vai ser aquela glândula. O pâncreas vai estar localizado, gente, na primeira volta do intestino, tá bom? No intestino delgado, a primeira volta dele, ali associado, vai estar o pâncreas. E o pâncreas vai ser uma glândula. E eu acho explicar para vocês que o pâncreas é uma glândula mista. Aqui, ó, o pâncreas ele vai produzir tanto o hormônio, que vai ser tanto uma glândula endócrina, como ele também vai ser, a gente chama de glândula exócrina, porque ele vai produzir uma substância que é o suco pancreático, que a gente viu que atua lá na digestão, tá bom? Mas o suco pancreático não é um hormônio, mas ainda assim o pâncreas vai produzir ele. Então, o pâncreas ele vai ser essa glândula que vai produzir esses dois hormônios de ações antagônicas, ou seja, de ações contrárias, que é o glucagon e a insulina. A insulina é liberada quando o organismo percebe que os níveis de glicose estão muito altos na corrente sanguínea, enquanto o glucagon ele vai ser liberado quando esses níveis de glicose estão muito baixos, certo? Então aqui a gente tem um esquema de como isso ocorre. Então, você acabou de comer um bolo de chocolate, certo? Então ali tem o índice de glicose ali vai estar muito alto. Então o pâncreas vai liberar insulina no sangue, certo? A insulina ela vai fazer com que abaixe os níveis de glicose, tá bom? Então vai fazer com que o aumento da absorção de glicose nas células do meu corpo. E aí, com o passar do tempo, você fez aquele lanchinho, 3 horas depois você já deve estar com fome de novo. Então as células do corpo de vocês vão detectar que o nível de glicose vai estar baixo. Então o pâncreas ele vai liberar o glucagon. E o glucagon vai fazer o quê? Vai fazer com que libere a glicose no sangue. Então dá aquela reanimada para que você consiga aguentar até o horário de comer de novo, certo? Então os níveis de glicose voltam a aumentar e assim o ciclo continua, certo? No momento em que você come um pouco, no momento que você espera até a próxima refeição. E a gente tem doenças associadas à produção de insulina e glucagon, que é a diabetes, né? No caso, principalmente a insulina,
que é quando, no caso de diabetes, é quando não está se produzindo insulina o suficiente ou está tendo alguma deficiência nessa insulina. E aí, esses níveis de açúcar, eles não ficam baixos, eles estão sempre altos. E agora a gente vai falar exatamente das doenças associadas ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. As doenças associadas ao sistema nervoso são esses distúrbios neurológicos. Então, a gente pode ter doenças infecciosas, doenças degenerativas e também os transtornos mentais. As doenças infecciosas, elas são causadas por agentes patogênicos, como vírus e bactérias. E aí a gente tem a poliomielite, que é causada por um vírus, certo? É aquela vacina que a gente toma quando é criancinha, que é da gotinha. Pronto, exatamente a polio, que é para evitar a poliomielite. E a gente também tem a meningite. A meningite, ela pode ter causa tanto viral, quanto bacteriana, como de fungos, certo? E a meningite, ela vai ser o quê? Ela vai ser a inflamação das meninges, que são aquelas membranas que vão proteger o nosso encéfalo, certo? E a gente também tem doenças degenerativas, que vão estar relacionadas à alteração do funcionamento das células nervosas, dos tecidos e dos órgãos, como por exemplo a doença de Parkinson ou mal de Alzheimer, que são doenças degenerativas, e os transtornos mentais, que eles apresentam causas variadas e que ainda não são totalmente conhecidas, como a depressão, como transtornos de ansiedade, como síndrome do pânico. Tudo isso está dentro dos transtornos mentais, ok? E agora, em relação aos desequilíbrios endócrinos, em relação aos desequilíbrios hormonais, ocorre devido à quantidade inadequada de hormônio, à dificuldade desse hormônio ser reconhecido pelas células, certo? Exemplos de desequilíbrios endócrinos é a diabetes, que é uma doença provocada pela produção e ou ação insuficiente da insulina, que a gente já conversou sobre isso, e o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, que é acesso ou a escassez dos hormônios produzidos lá pela tireoide, né? Que é os hormônios T3 e T4, que vão estar associados ao crescimento. Então a gente termina por aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo, tchau e até a próxima aula.